Olá, educadores. É um prazer estar de volta aqui falando com vocês através desta rede social. Nós estamos voltando do recesso para mais uma caminhada durante o ano letivo. E durante o recesso, em minhas pesquisas, eu encontrei um material bem interessante sobre Tony Robbins, um consagrado palestrante motivacional, escritor de vários livros, empresário e coach. Tony Robbins é reconhecido mundialmente por seu trabalho com a psicologia do máximo desempenho pessoal, focado no progresso profissional e organizacional. Em uma de suas palestras, Tony fez uma pergunta interessante aos profissionais. Ele perguntou o seguinte: o que realmente move aquele profissional? O que o motiva? Por que aquele profissional faz aquele trabalho? Em um dos seus livros, ele cita um dado interessante. Ele diz que apenas 20% para alguém ser bem-sucedido no que faz depende de fatores externos e que 80% do sucesso daquele profissional depende da psicologia, ou seja, da motivação, das emoções, da forma em que aquele profissional gerencia seu tempo e vê o mundo. Trazendo para o universo educacional, então, o sucesso do ensino-aprendizagem depende 80% de fatores internos, emocionais, tanto de alunos quanto de professores, depende do entusiasmo, da energia, da visão otimista, tanto para quem vai aprender quanto para quem vai ministrar as aulas. Os 20% restantes para o sucesso é que depende de livros, metodologias, estrutura física e etc. Um outro renomado especialista, o Dr. Steven Krashen, que é especialista em aquisição de linguagem e aprendizagem, ele, em seus estudos, descobriu que os fatores não linguísticos são igualmente ou talvez mais importantes do que a linguística para determinar o sucesso de alguém. O que isso significa é que coisas como as emoções, coisas como o grupo de pares que a pessoa faz parte, a comunidade a que pertence, os sentimentos daquela pessoa sobre alguma atividade são tão ou talvez mais importantes do que os métodos que aquela pessoa possa usar. Ou seja, se um profissional ele tem uma mentalidade pessimista, negativa, tem uma motivação baixa, ele não vai estar feliz, não vai gostar do que faz e é meio caminho para que ele não tenha êxito naquele trabalho. Mas o ponto de questão é como a pessoa então pode manter o otimismo, o entusiasmo diante da rotina do dia a dia, das dificuldades diante de alunos desinteressados, da falta de material ou falta de estruturas adequadas, salários que não são condizentes com a função, entre tantos outros fatores. Como evitar atitudes negativas, como controlar as emoções, desenvolver atitude forte, entusiástica, para que a pessoa não se canse ao longo do tempo e vá trabalhar apenas para, como se diz, cumprir tabela, apenas para fechar o ponto ou bater o ponto. Uma das coisas que a pessoa pode fazer é criar um ritual para manter suas emoções sob controle. Para isso é preciso envolver sua fisiologia. O que isso quer dizer? Isso significa que precisamos afetar nosso corpo e nossa mente ao mesmo tempo para que possamos ficar felizes, para que nós possamos desenvolver emoções agradáveis quando vamos realizar uma tarefa, um trabalho, para que nosso trabalho seja feito de modo prazeroso. Por exemplo, antes de a pessoa fazer um trabalho de pesquisa ou preparar uma aula, ou mesmo se preparar para ir ao trabalho, a pessoa deve buscar fazer uma atividade que goste, que lhe dê prazer, que coloque o seu estado emocional lá em cima. Eu, por exemplo, gosto de ouvir música antes de realizar uma tarefa, eu gosto de me exercitar ouvindo música, depois, então, eu me sinto emocionalmente disposta para realizar aquele trabalho de pesquisa, para meus estudos ou até mesmo para o meu local de trabalho. Eu trabalho na escola. Quando começa a me cansar, eu deixo o computador, tomo um chá ou um suco, escutando uma canção ou conversando com alguém. Eu levo uns 15 minutos e depois aí volto ao trabalho renovada. Isso me ajuda a mover o corpo, a me sentir motivada, renovada para continuar o trabalho. O meu corpo em movimento aumenta a energia, a minha disposição, refresca a mente ao mesmo tempo. Ou seja, eu me sinto animada, me faz sentir bem. Naturalmente, cada pessoa conhece o que lhe faz sentir bem. Apenas dei um exemplo. O ponto é que precisamos estar motivados. No caso dos professores, por exemplo, eles precisam estar motivados para que os alunos também se sintam motivados a aprenderem. Porque, segundo Tony Robbins, ele diz uma frase interessante. Ele diz que a vida das pessoas é um reflexo direto das expectativas do seu grupo de convívio.
Se todo mundo está desanimado, naturalmente a pessoa tende a desanimar. Mas se tem gente animada, colocando para cima, motivado, com um pensamento positivo, tende também a fazer com que o grupo reaja e também se motive. E eu gostaria de terminar este vídeo com uma citação de Thomas Morell, que serve de reflexão para quando a gente ouvir aqueles discursos prontos, de que nós não podemos fazer nada para melhorar a educação porque não está ao nosso alcance, porque os pais e alunos não querem nada, e tantas frases que estamos acostumados a ouvir. Ele disse o seguinte: a única coisa que lhe impede de conseguir o que você quer é a história que você fica contando para si mesmo. Obrigada a todos os educadores que tiraram um pouquinho do seu tempo para me ouvir. Sucesso na volta do recesso. E se Deus quiser, nos encontraremos novamente por aqui no próximo vídeo. Até lá.